continuidade então, essa é a aula de número 9 de resolução dos exercícios aí, começando então pelo eletro de número 27. Então, nós vemos regular ou irregular em relação à frequência? Regular. Então, nós marcamos um que cai, 150, 300, 150, 100. Então, está entre 150 e 100. Então, mais ou menos 120 aqui de frequência cardíaca. O eixo, positivo em D1 e AVL. Se está positivo em D1 e AVL, significa que está no primeiro quadrante, está normal. Posso olhar uma que está mais isoelétrica, por exemplo, a AVL. A AVL é lá, menos 30 graus, então está em torno de 60, coincidindo então com o D2 aqui. Ritmo, eu tenho aqui um QRS estreito, não estou vendo onda P, mas é regular. Então, a taquicardia supraventricular, que eu não sei o tipo ainda, não sei se eu estou conseguindo ver uma P retrógrada aqui, talvez. Sugere uma dupla via nodal, uma reentrada nodal. Mas eu não tenho certeza, eu precisaria fazer uma adenosina para tratar ou para fazer o diagnóstico. Então fica como taquicardia supraventricular. Em relação ao átrio, eu não estou vendo onda P, não tem como eu falar do átrio, em termos de sobrecarga. Também não tem como eu falar da condução atrioventricular. Ventrículo esquerdo, então os QRS estão estreitos aqui, eu não tenho alteração significativa aqui do QRS. Sobe progressivamente o R de V1 a V3, então não tem alteração aqui em relação à isquemia anterior, não estou vendo nada aqui sugestivo de onda Q também. Outra coisa, não tem supra, não tem infra e não tem inversão de onda T. A repolarização está dentro do normal, apenas uma T um pouquinho baixa, mas pode estar dentro do normal aí também. Então, o diagnóstico é uma taquicardia supraventricular. O eletro de número 28, o que a gente observa? Mesma coisa, o QRS bem estreito, uma frequência até um pouquinho maior, né? Então 300, 150, então acima de 150 aqui de frequência, mais ou menos 155 de frequência. Então a frequência já que pode levar algumas alterações hemodinâmicas, frequência a partir de 150, 160 podem gerar instabilidade. E aí o que mais que eu vejo? Eixo, está positivo em AVF e negativo em D1, ou seja, ele está no segundo quadrante. Isoelétrica em AVR, certo? 30 graus. Então está mais ou menos 120 graus positivo. Ainda está dentro do normal. Ritmo. Procuro por onda P. Não estou vendo onda P e tem QRS estreito. Taquicárdico. Taquicardia supraventricular. Não estou conseguindo ver nada além disso. Átrio. Tem sobrecarga? Se eu não estou vendo onda P, não tem como eu falar em termos de átrio, e nem da condução atrioventricular. Ventrículo esquerdo. Então aqui, por Sokolov, eu pegando o S de V3, que está 1, 2, 3, 15, 16 milímetros, e o R de AVL, eu não tenho aqui para falar. Aqui, se eu somar o S aqui de V2 com o R de V6, também não dá 35. Então não tem sinais de sobrecarga ventricular. Tem um eixo um pouquinho desviado para a direita aí realmente, mas que está dentro do normal ainda. Não tenho nenhuma alteração de isquemia crônica, não estou vendo nada de onda Q, o R progride bem e não tem alteração significativa de repolarização. Vocês veem aqui onda T normal, entrada de onda T normal e tem um discreto infradesnivelamento de ST aqui em D3 e talvez aqui em AVF inferior, mas bastante discreto e dentro de um contexto de uma frequência alta que às vezes pode acontecer realmente. Então, uma taquicardia supraventricular. Se eu fizesse adenosina, aí eu posso ou reverter, se for uma patologia que usa o nó atrioventricular para se perpetuar, que são as reentradas, macro-reentrada ou micro-reentrada, ou me ajudar só no diagnóstico. Próximo eletro. O que vocês observam aqui em termos de frequência? Então vamos ver onde cai em cima. Caiu em cima 300, 150, 100, 75, um pouquinho abaixo de 60 aqui de frequência. O eixo positivo em D1 e negativo em AVF, então está lá para cima. Um pouquinho isoelétrico em AVR, então está em 60
menos 60 graus, aqui em D3, que é a maior derivação correspondente mesmo. Agora, só o que chama atenção é o que? Estou vendo alguma coisa diferente aqui. A gente está vendo espículas. Então, tem duas espículas, uma primeira e uma segunda que determinam o QRS. Uma primeira e uma segunda. Então, eu tenho uma espícula atrial e uma espícula ventricular. Então, um marca-passo de dupla câmara aí realmente. Você fala, mas aqui eu não vejo a espícula, só uma em vez de duas. É porque aqui provavelmente deu um espaço grande, não veio onda P, aí o marca-passo faz uma onda P e depois dá um intervalo e faz uma espícula ventricular. Aqui onde tem só uma, o paciente fez uma onda P mais precoce, com isso aquele eletrodo lá no átrio só sentiu e jogou um estímulo lá depois no ventricular. Então aqui ele só sentiu e jogou um estímulo no ventricular. E a morfologia, para vocês verem, como está lá no ventrículo direito, estimula primeiro, como se estimulasse primeiro o ramo direito. Então faz uma morfologia de bloqueio de ramo esquerdo. Então olha aqui, em V1, o que está acontecendo? A fase muscular está negativa, está afastando. Afastando do V1 é o bloqueio de ramo esquerdo. Então simula um bloqueio de ramo esquerdo, porque eu estimulo primeiro o direito, que é onde fica o meu marca-passo. Em relação a sobrecargas, não tem como a gente falar simplesmente por esse eletro e mesmo da repolarização, que eu falei para vocês, que tem uma morfologia então de bloqueio de ramo esquerdo, então não vai dar para eu falar de repolarização. Você fala, tem um supra aqui, mas é devido ao quê? Ao bloqueio de ramo esquerdo, induzido então pelo marca-passo, pela posição que ele habitualmente fica. Só isso realmente. O eletro de número 30, o que a gente observa? Mesma coisa. Então eu estou vendo alguma coisa diferente aqui em termos de espícula. Aí você fala, mas por que está acelerada? A frequência geralmente com o marca-passo fica perto de 70. Se ele estiver sob o controle. Mas ele pode pegar, se eu tenho uma atividade aqui no átrio, por exemplo, aqui eu fiz uma onda P. Se eu faço uma taquicardia, ele vai transmitir aqui para o meu ventrículo. Por isso que a frequência aqui que vocês analisam, aqui, 300, 150, 100, até um pouquinho acima de 100. Por quê? Porque lá no átrio eu fiz uma frequência acima de 100. Aí meu eletrodo lá no átrio sentiu e jogou depois uma espícula para o ventrículo. Como está no ventrículo direito, faz uma morfologia de bloqueio de ramo esquerdo que eu já falei aqui para vocês. Então, não dá para eu avaliar o que? A repolarização. Esse próximo também, eu tenho a espícula do marca-passo, certo? Só que eu estou vendo só a espícula lá no átrio. Então, isso aqui provavelmente o paciente tinha uma doença do nó sinusal, que fazia uma bradicardia importante, ele não acelerava, mas tinha condução lá pelo nó átrio ventricular normal. Então, eu só estimulo o átrio, que o resto ele vai chegar no átrio ventricular, vai fazer um PR normal e vai estimular o meu ventrículo. Então, aqui é a mesma coisa, a frequência que eu vou analisar vai fazer morfologia, né? Eu posso, aqui pela posição, vai fazer morfologia de quê? Do próprio sistema de condução do paciente. Por quê? Porque eu estou com a espícula só no átrio. Aqui para vocês verem, só no átrio. Então chega no átrio ventricular, daqui para baixo é por conta do próprio coração, do próprio sistema de condução. Então aqui o que chama atenção é R, S, R'. Então eu tenho uma fase muscular que vocês estão vendo aqui, essa parte empastada, que está aproximando do meu V1. Quem que aproxima do meu V1? Ramo direito. Então o ramo direito tem bloqueio. Ramo direito tem bloqueio. O que está afastando do V6 tem condução muscular. O que afasta do V6? O ramo direito. Então, isso aqui é morfologia de bloqueio de ramo direito, que é o padrão que o próprio paciente tem. Se eu estimulasse o ventrículo, aí faria morfologia de bloqueio de ramo esquerdo. Aqui agora, como eu estou estimulando só o átrio e o resto está acontecendo por conta própria, por isso essa morfologia. E a frequência da frequência programada. Então, cair, vamos ver uma aqui próximo, aqui. Então, 300, 150, 100, 75, 60, um pouquinho menor que de 60 aqui. Dá para eu avaliar eixo, porque toda a condução é normal. Então, porém, está isoelétrica em 1, 2, 3. Então, isoelétrica em mais de 2, eixo a gente chama de indeterminado. Então, aqui é uma nova informação que eu estou passando também para vocês que não estava na aula. Mais de 2 isoelétricas, 1, 2, 3. Eixo, vocês escrevem como indeterminado. O R progride pouco,
ele está presente, mas progride pouco, então uma diminuição de força septal global aqui realmente. A condução atroventricular está dentro do intervalo normal, e no ventrículo esquerdo, então, só esse bloqueio de ramo direito. Próximo eletro. Olha aqui para vocês verem. E aí? Então eu tenho uma frequência aproximadamente de... Vamos ver onde está caindo. Não, aqui não. Aqui. E caiu aqui no da frente. Então acima de 200, quase 200 aqui de frequência cardíaca. Certo? Aqui é eixo. Se eu fosse analisar com calma, apesar que se eu faço um eletro desse eu não estarei com calma, né? Mas positivo em D1 e negativo em AVF. Então, onde que está? Provavelmente. Então, está lá no terceiro quadrante, certo? Meu eixo correspondente. Ritmo. Qual que é o ritmo? Estou vendo onda P? Não estou vendo onda P. Está totalmente regular. Totalmente regular e alargado. Até prova em contrário, isso aqui é uma taquicardia ventricular. Então, uma taquicardia ventricular. Não estou vendo onda P, não dá para falar ato de condução atroventricular, nada disso. Vou ver se tem instabilidade ou não e reverter esse paciente, provavelmente. E da onde dá para eu falar então também uma coisa que pode ajudar, dá para falar da onde que está saindo essa taquicardia. Então aqui, negativo em V1. Então a fase muscular está afastando de V1. O que afasta de V1? Então é o ramo esquerdo. Então está funcionando como morfologia de bloqueio de ramo esquerdo. Então está estimulando primeiro lá no ventrículo direito. Então isso aqui provavelmente é via de saída de ventrículo direito. E com isso, a parte empastada que vai chegar aqui também, né, que é o que? Aqui eu tenho uma parte positiva e negativa. E vamos ver aqui. A parte positiva é esta aqui, ó. Então está afastando, a fase muscular está afastando do meu. Quer ver? Vamos ver. Está aproximando, então é positiva, ó. Então está aproximando do meu V6. Então é o ramo esquerdo que aproxima. Morfologia de bloqueio de ramo esquerdo via saída lá de ventrículo direito. Eletro de número 33. Então só uma fita mesmo, a gente vendo aqui o que? Torsade Epoin. E provavelmente com a causa. Esse aqui é interessante de lembrar de causa. Por quê? Porque eu tenho uma parte normal antes do torsades. Então é ideal que a gente faça o cálculo aqui e vejamos como que está o QT. Neste caso aqui foi feito o cálculo, o QT corrigido deu 480. Então estaria aumentado tanto para homem, que é 450, quanto para mulher, que é 450. Então 460 para mulher, 450 para homem. Então está aumentado o meu QT. Se está aumentado, então me chama a atenção para intoxicação, alguma coisa externa que possa estar acontecendo. Se tivesse normal, a gente ia pensar em isquemia. Então no torsades eu tenho que avaliar como que está o QT que precede. Próxima fita. Que ritmo é esse? Depende. Depende do quê? Depende se o paciente tem pulso ou não. Se o paciente tiver pulso, aqui é simplesmente uma interferência. Mas se o paciente está lá, sem consciência, sem pulso, isso aqui é um ritmo de fibrilação ventricular. Não vejo P, não vejo QRS, uma atividade totalmente desorganizada. Certo? Esse aqui, que chama atenção. Então, frequência cardíaca. 300, 150, 100. Então, entre 100 e 150, mais ou menos 130 de frequência. Então, uma frequência aumentada, certo? Eixo positivo em AVF e isoelétrico em D1. Então, provavelmente, meu eixo está aqui em cima mesmo, tá? Aproximadamente 90 graus. Se está 90, o D2 e o D3 tem que ser mais ou menos semelhante, é o que acontece mesmo. Ritmo. O ritmo desse paciente é o que? Tem onda P? Tem onda P. Cada P tem seu QRS e a P é positiva em
D2, D3 e AVF. Então isso é uma taquicardia do tipo sinusal. Uma taquicardia sinusal. E essa P, o que mais que me chama a atenção aqui? Ela está aumentada em amplitude, quase 4 milímetros aqui. Então a amplitude é o primeiro átrio que está alterado, a primeira onda. Então sobrecarga atrial direita. A gente observa aqui também uma alteração aqui na segunda fase da onda P, mas eu tenho um átrio direito aumentado, certo? Condução atrioventricular dentro do normal, dentro de um quadrado grande desse aqui, também não é menos que 3 quadradinhos pequenos. Então está dentro do normal. Ventrículo esquerdo, o QRS é estreito, e quando a gente vai ver aqui, S de V1, então 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, quase 28. Então, tanto para homem quanto para mulher, sugere uma sobrecarga ventricular esquerda. Então, a gente vai analisar aqui o S com esse R. Não dá alterado pelo Sokolov, mas por Cornell a gente observa que tem sobrecarga ventricular esquerda. Em relação à isquemia, então aqui a repolarização normal, repolarização normal, repolarização normal. Aqui tem um infrazinho discreto em parede lateral. Então V6 tem um infra de V6, um infra horizontal. E isso continua em D1 e AVL. Então eu tenho um infra, isso pode ser uma isquemia ou não. Então eu tenho um infradesnivelamento, se for um paciente que chegou com dor precordial, então provavelmente isso aqui é um infradesnivelamento de parede lateral. Não tem sinal de isquemia crônica. O R progride bem, V1, V2 e V3, e não tem onda Q aqui também na parede inferior. Então é uma taquicardia sinusal com alteração de repolarização lateral e com sobrecarga de átrio direita. Esse próximo aqui, frequência. Então vamos ver onde cai 1, é regular, então posso fazer isso. Aqui, 300, 150, 100, 75, 60. Então aproximadamente 60 de frequência. Eixo isoelétrico em D1 e positivo em AVF. Então está mais 90. Está mais 90, o D3, o D2, o D3 e o D2, mais ou menos a mesma amplitude. Tudo bem. Então eixo 90 graus dentro do normal. Átrio. Vou observar aqui em D2 a onda P. Então vocês veem que ela está quase 3,5 aqui. Então a duração dela está aumentada. Duração aumentada, sobrecarga de átrio esquerdo. Então aquela segunda onda que está aumentada. Então sugestivo de sobrecarga atrial esquerda. Condução atrioventricular. Está dentro aqui do esperado. Um pouquinho no limite entre o R e o início aqui está P, 200 milissegundos. Então está no limite. Ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo, QRS é estreito, passa em todo o sistema de condução. O R progride certinho de V1 a V3, continua aqui também sem alteração. E não tem o Q significativo. Ah, mas eu tenho uma ondinha Q aqui, mas vocês veem que ela é pequena, menos de 1/3 do meu QRS. E é uma onda que não é uma onda muscular. Ela é simplesmente de condução elétrica, ela é uma onda rápida. Todos esses que vêm rápido e varia rápido, então o problema é elétrico. A onda Q me faz uma característica muscular, ela é um pouco mais alargada e de maior amplitude também. Geralmente é maior que 1/3 do meu QRS. Então não tem isquemia crônica. Não tem inversão de onda T. A onda T está invertida só em AVR, que eu falei para vocês que não é significativo. O próximo aqui. Frequência. Está um pouquinho arrítmico, então eu posso pegar a amostragem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 vezes 6 dá 60, 6 vezes 3, 18, 78. Então, aproximadamente 80 de frequência. O eixo positivo em AVF em D1, então está normal, que está no primeiro quadrante. Ritmo. O ritmo, vejo que tem onda P, cada P tem que ser o QRS. A P é positivo em D2, 3 e F, então o ritmo, o que? Ritmo sinusal. Então, ritmo sinusal. E o que me chama a atenção? Está tendo alguma coisa aqui, ó, um QRS alargado, que está aparecendo de tempos em tempos. Ele não tem P precedendo,
E qual que é a ritmicidade? 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, seria um pentageminismo, por exemplo. Então, só para a gente guardar que eu conto os normais e qual que ele vai representar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser o número dele e, então, pentageminismo, por exemplo. E eu estou vendo que é ressargado. Então, eu tenho uma extrasístole mesmo ventricular. Parte dos átrios. Não tem o aumento de átrio, a condução atrioventricular está normal. Nos ventrículos, o QRS é estreito, todo o sistema de condução, o R aumenta certinho, um pouquinho mais lento de V1 a V3, mas está aumentando. E não tem onda Q, não tem inversão de onda T, nem infra segmento ST. E a repolarização também está dentro do padrão normal. Não vejo alteração significativa aqui de repolarização. Próximo eletro de número 38. O que a gente observa? Frequência 300, 150, 175, então 73 mais ou menos de frequência, porque ele está regular. Eixo positivo e positivo, o primeiro quadrante está normal. Átrio está pequeno, tanto em amplitude quanto em duração, não tem alteração. Condução atrioventricular normal. Condução atrioventricular está normal, não é nem maior que um quadrado, nem menor que 3 pequenininho também. Ventrículo esquerdo chama atenção. Você já está vendo aqui que eu tenho tanto ondas amplas aqui na parte de septo. Então, se a gente somar aqui, ó, dá 1, 2, 3, 4, 5. Então dá 25. 25, 28, 29. Então aumentado tanto para homem quanto para mulher aqui pelo Cornell. Então sobrecarga ventricular esquerda. Isso provavelmente explica essa alteração aqui na parede lateral, que é aquilo que eu falei para vocês. Isso é um padrão de estranho. Eu faço um infrazinho até 1 milímetro e às vezes inverte a onda T. E aqui mesma coisa, aqui e aqui também. Então um padrão de strain acompanha a sobrecarga ventricular esquerda. Esse próximo está irregular, então eu preciso pegar por amostragem. 300, 150, 175, não, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 vezes 6, 66. Perto de 70 aqui de frequência. O eixo positivo em D1 e AVF, então está no primeiro quadrante, está normal. Eu tenho um ritmo, não estou vendo onda P, e sempre não mantenho a distância em nenhum RR diferente, RR diferente. Então, arritmia arrítmica sem onda P. Então, isso aqui é um ritmo de fibrilação atrial. Então, não tem P, não dá para falar do átrio, nem da condução atrioventricular. Ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo sobe bastante aqui a parte do R bem, R, mas não preenche critérios. Quando nós vamos ver aqui, dá 1, 2, 3, 4, 5, 25. Então, por Sokolov, eu tenho sobrecarga ventricular esquerda. Isso provavelmente justifica, então, aquela isquemia relativa na parede lateral. Olha aqui, fiz um infradesnivelamento, uma repolarização alterada aqui nessa parede. Repolarização alterada aqui. Certo? Próximo aí, o último dessa aula, o que a gente observa? Frequência, então está regular, 300, 150, 100, 75, 60. Negativo em D1 e positivo positivo em D1 e negativo em AVF. Então lá no quarto quadrante. Está ISO em D2, então mais ou menos menos 30. Então está limite aí para a gente falar de bedase. Em relação ao ritmo, tem P, cada P tem seu QRS. E positivo em D2, 3 e F. Ritmo sinusal. O átrio não tem aumento nem em amplitude nem em duração. E a condução atrioventricular está dentro do normal aqui. Ventrículo. O ventrículo, aqui, o que a gente observa? Está chamando a atenção que essa onda está mais larga do que o normal. Concorda? Olha aqui para vocês verem. Profunda e alargada. Eu tenho uma condução muscular que está fugindo do meu V1. O que foge do V1? É o ramo esquerdo. Então, bloqueio de ramo esquerdo. Então, aqui mesma coisa. Tem alguma coisa muscular que está aproximando do V6. O que aproxima do V6? O ramo esquerdo. Então, isso aqui tem mais de 3 quadradinhos. Bloqueio de ramo esquerdo.
Então atrapalha eu analisar a repolarização. Ah, tem um supra aqui, tem infra. Atrapalha, não tem como eu avaliar a minha repolarização. Então isso eu queria falar na aula de número 9 e depois nós vamos continuar até o término aí dos 94 eletrocardiogramas. Um abraço.